que está havendo, né, caso não fosse essa interrupção por causa do coronavírus, né? Então, eu peço a vocês que acompanhem a aula, é um assunto bem interessante, fácil de vocês gravarem, mas que faz toda a diferença para que a gente possa dar continuidade ao conteúdo de literatura que nós vemos, tá bom? Nesse ano, vamos ver nesse ano. Ó, os gêneros literários, então a aula de hoje é sobre os gêneros literários. E os gêneros literários, a gente vai ver que são 3, né, os iniciais. Mas, antes da gente entrar exatamente neles, vamos conhecer um pouquinho, entender qual o significado da palavra gênero. Então, a palavra gênero, ela vem do latim e significa origem ou tronco. Em literatura, essa palavra gênero vai servir para nomear as famílias de obras que são dotadas de características semelhantes. Esses estudos sobre os gêneros literários vão surgir na Grécia Antiga, mais ou menos a partir do século III a.C., e vão ser os precursores desses estudos Aristóteles e Platão. Então, eles são os primeiros a fazer essa classificação dos gêneros literários. Na Grécia, é bem interessante que no início tudo era escrito em forma de poesia. Então, os textos literários eram escritos em versos e, dependendo das suas estruturas e também dos temas, eles foram divididos em 3 grandes gêneros, que são o gênero lírico, que é a poesia, o gênero épico, que hoje virou o gênero narrativo, que vocês conhecem, que está ligado à prosa, né? E o gênero dramático, que está ligado ao teatro. Então, antigamente a gente tinha só esses 3 grandes gêneros e todos feitos em versos. Então, ó, vamos começar vendo as características do gênero épico. O que foi, então, o gênero épico? O gênero épico foram as primeiras narrações que nós tínhamos, né, as histórias, e essas narrações sempre estavam ligadas a contar fatos grandiosos e eram sempre centrados na figura de um herói. Nessas histórias, havia sempre uma mistura também entre fatos da vida real, elementos da vida real, terreno, com elementos lendários, principalmente ligados à mitologia. Os poemas épicos, né, ou as narrações épicas, eram sempre feitas em terceira pessoa e eram divididos em cantos e marcados por uma objetividade, ou seja, uma linguagem mais objetiva, mais direta. Geralmente, os textos épicos apresentam introdução, desenvolvimento e conclusão. As grandes epopeias do mundo ocidental e mais conhecidas por todos são Ilíada, né, e Odisseia, ambas escritas pelo poeta Homero. Essas obras elas vão falar das guerras entre os gregos e os troianos e também de um personagem super importante que é Ulisses, o grande herói dessa narrativa. Outro gênero que a gente vai ver agora é o dramático. O gênero dramático é o que vocês hoje conhecem como gênero teatral, né? Eles eram, o gênero dramático era escrito, ou seja, os textos eram produzidos para serem sempre representados, encenados. Esse gênero dramático, ele tem origem nas festas religiosas que eram feitas em homenagem ao deus Dionísio, também chamado de Baco, né, pelos romanos. O gênero dramático ele já possui uma outra estrutura, é um pouquinho diferente, né? Nós acabamos de ver que o gênero épico era dividido em cantos. Já o gênero dramático ele vai ser dividido em atos e cenas. A ação do gênero dramático é um pouquinho diferente também. Ela vai estar constituída de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Isso que a gente está falando, eu quero que vocês prestem atenção, todas essas características estão relacionadas às primeiras classificações, né, feitas por Aristóteles e também Platão, tá bom? Porque houve já uma grande mudança nessas classificações e nas características desses gêneros. Por exemplo, antigamente o gênero dramático tinha a figura do narrador, que era então quem ia apresentar
da história, ia conduzir a história. Mas hoje o gênero dramático já não possui mais narrador. Então a gente fica sabendo da história a partir da apresentação, representação dos personagens, certo? Vamos só lembrar um pouquinho o que é o conflito, né? Toda a história, então, aqui do gênero dramático vai estar relacionada a um conflito, que é um problema que vai gerar toda aquela narração, toda aquela história. A complicação desse conflito, que é quando ela vai evoluindo e vai ficando mais próximo do seu clímax, que é o momento de maior tensão da história, até chegar ao desfecho, que é como essa história vai terminar, tá bom? O desfecho aqui é como termina a história. As modalidades mais comuns, né, do gênero dramático na Grécia Antiga, tá bom? São a tragédia e a comédia. Depois nós vamos estudar esses gêneros mais profundamente nas nossas aulas e vocês vão perceber que existem outras modalidades também, mas as outras modalidades do gênero teatral ou dramático, elas vão surgir um pouquinho depois. A gente está vendo aqui só bem nos primórdios da literatura, tá bom? Eu coloquei aqui uma imagenzinha de uma peça de teatro para vocês aí contemplarem um pouquinho, tá bom? Desse gênero. E vamos chegar então no gênero lírico, que é o que a gente vai mais estudar no primeiro ano. Então, o primeiro ano, na literatura, praticamente toda obra que a gente vai, as obras que a gente vai estudar estão relacionadas muito com o gênero lírico. Então, vamos entender por que esse nome lírico, que também é o mesmo que poesia, tá? Que vocês conhecem. É porque a palavra lírico, né, vem de lira. Então, a lira, esse instrumentozinho aqui, ó, de cordas, era muito popular na antiguidade clássica. E os primeiros poemas, eles eram feitos de forma musical e eram declamados, né, e acompanhados por esse instrumento. Então, por isso chama-se gênero lírico. No gênero lírico, a forma de apresentação dele é o poema. Então é interessante, às vezes a gente confunde poesia com poema. Poesia é o gênero e poema é a representação, né, física e estrutural da poesia. Bom? Então a forma de concretização da poesia é o poema. E o que faz um poema, né, ou a poesia se diferenciar da prosa, dos outros textos? É o ritmo. Então, ó, o ritmo é a principal característica que vai diferenciar o gênero lírico dos demais gêneros, tá? A poesia, então, esse ritmo é que vai trazer a musicalidade que a gente, quando está lendo um poema, a gente percebe muitas vezes. As temáticas mais comuns do gênero lírico estavam sempre relacionadas a falar dos sentimentos humanos. Mas para os gregos era importante que o gênero lírico não só falasse dos sentimentos humanos, mas também conseguisse despertar esses sentimentos no leitor. Então isso é bem interessante. Além de falar desses sentimentos, para o poema ser considerado um bom poema naquela época, ele também tinha que despertar esses sentimentos. No gênero lírico, a voz que fala no poema é chamado eu lírico. Então, quando a gente vai interpretar um texto, a gente vai muitas vezes falar o que o eu lírico quis dizer com determinada passagem, né, no texto. Então, o que é o eu lírico? A voz que fala no poema. Às vezes, a gente faz confusão entre o eu lírico e o escritor. Só que o eu lírico é como se fosse um personagem que o escritor cria para expressar os seus sentimentos. Então a gente tem que saber fazer essa separação. O escritor é uma pessoa, o eu lírico é o personagem que ele cria para falar das suas ideias, seus sentimentos, qualquer temática que ele queira abordar, tá bom? E outra importante característica do gênero lírico é a presença da subjetividade. O que é essa subjetividade? A subjetividade está relacionada
ao falar das ideias do sujeito. Então, quando eu coloco a minha opinião sobre um determinado assunto, eu posso dizer que ele está cheio de subjetividade. Subjetividade é o que eu penso, o sujeito pensa sobre determinado assunto, o indivíduo pensa. Então, está relacionado à intimidade da pessoa. Então, quando eu falo assim, ó, o texto lírico está cheio de subjetividade. Por quê? Porque a opinião ali é a visão, vamos dizer bem opinião, mas a visão do sujeito lírico sobre um determinado tema, certo? E outra coisa importante na poesia lírica é que na poesia lírica se sobressai a primeira pessoa, certo? Então, por isso que a gente fala eu lírico. Muitas vezes, quando a gente for analisar um poema, vocês vão perceber isso, que o poeta ali vai apresentar-se na primeira pessoa, ou seja, vai usar verbos e pronomes em primeira pessoa. E, geralmente, também o tempo que é usado na poesia é o tempo presente. Eu trouxe um pequeno poema para vocês hoje, chamado Bilhete, do poeta Mário Quintana, para a gente ver um pouquinho sobre essa questão do gênero lírico, né? Como a gente acabou de ver as características. Então, acompanhem comigo. Se tu me amas, ama-me baixinho, não grites de cima dos telhados, deixa em paz os passarinhos, deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, amada, que a vida é breve, o amor mais breve ainda. Então, só para a gente fechar aqui as características do gênero lírico, vamos só observar aqui, ó. A gente viu que o gênero lírico vai falar dos sentimentos do eu. Então, aqui a gente pode perceber nesse poema que o eu lírico está falando do sentimento amoroso dele. E para a gente ver as marcas textuais aqui, né, que ele está falando sobre ele, a gente pode ver, ó, se tu me amas, então nós temos os pronomes me, de primeira pessoa, né, ama-me baixinho, e depois deixa em paz a mim. Ele está usando novamente aqui o pronome de primeira pessoa. Esse poema é um pouquinho diferente quanto os verbos, porque como a gente pode ver o título do texto, o bilhete, né, ele está deixando um recado para a amada. Então, ele vai aqui fazer uma série de pedidos a ela e por isso ele vai usar muitos verbos aqui no modo imperativo, né? Então ele está fazendo um pedido para ela não tornar público o amor deles, né? Mas o que a gente pode perceber? Que a gente tem versos, né? Então o gênero lírico é composto por versos, o poema aqui está escrito em versos. Vocês podem perceber também que muitos versos têm praticamente o mesmo tamanho e a gente pode observar essa questão do ritmo ao ler o poema, né? Ó, se tu me amas, ama-me baixinho, não grites de cima dos telhados, deixa em paz os passarinhos. Então a gente vê também a presença de rimas, que são, né, importantes para dar aqui também essa musicalidade ao poema, e essa questão aqui da temática amorosa, que é bastante comum também no gênero lírico, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje é sobre esse assunto, né? Espero que vocês tenham gostado. Depois que vocês assistirem a aula, respondam um formulário que tem para poder vocês colocarem em prática o que vocês compreenderam na nossa aula de hoje. E aqui eu coloquei a bibliografia, mas vocês também podem olhar o livro, porque lá também tem esse assunto, tá bom? Até a próxima!